Estamos iniciando mais um momento juntos. Eu quero nesse momento cumprimentar a todos que estão participando com a paz do Senhor. Né? Estamos iniciando mais uma aula, mais um momento para crescer, ampliar, desenvolver os nossos conhecimentos. E hoje nós vamos para a aula dentro da proposta do curso de especialização em Novo Testamento. Um curso que nós estamos providenciando e provendo para um grande amigo nosso que está lá em Londres. Nós hoje iremos entrar em um estudo teológico e analítico da carta aos Hebreus. Esta carta que ela é ao mesmo tempo um mistério com referência à autoria, mas que tem um sentido dentro da teologia do Novo Testamento e do próprio Novo Testamento como sendo o principal texto, a principal carta, a principal epístola, o principal conteúdo de interligação entre Antigo Testamento no quesito lei, no quesito Pentateuco, no quesito tradição, no quesito história israelita, com as realidades da nova aliança, apontando para uma cristologia peculiar e única, que é a cristologia proposta pela carta aos Hebreus. O livro de Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ela começa afirmando que Deus, nesses últimos dias, então, a expressão ep escatoton homeron, né? Justamente para nos colocar que Deus tem falado pelo Filho, ou tem comunicado, verbalizado a questão justamente para implicar e apresentar a designação de herdeiro de todas as coisas e também ao mesmo tempo a defesa da pré-existência de Cristo, né? Outra coisa também que temos que colocar e considerar, que também há uma alusão coletiva às formas literais da mesma locução reiterada e correspondente às passagens, como falei, do Antigo Testamento em hebraico, que vai conter a expressão nos últimos dias como Ben Harit Heramim, não é? Justamente como está estudado e desenvolvido e aplicado dentro do conteúdo do capítulo 2. Um outro detalhe significativo é que a forma exata da locução que está expressa em Hebreus, principalmente Hebreus capítulo 1, versículo 2, tá? Ocorre a inclusão terminológica tom-tom no sentido final, tá? Do contexto semântico frasial. Então ocorre 4 vezes no Antigo Testamento e em todas elas traduz-se o hebraico nos últimos dias, com esse sentido escatológico e com esse sentido proléptico, a carta dos Hebreus. Números 24, 14 e também Jeremias 23, 20 e 25, 19 e Daniel capítulo 10, versículo 14, vai dar esse sentido de interligação e fundamentação escatológica para a proposta que está inclusa no capítulo 1 e no capítulo 2 de Hebreus, no âmbito escatológico, no âmbito do escatom. Tá? É bem possível que o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ele já faça um eco a uma passagem messiânica lá de Números capítulo 24. Caso a redação final do versículo, por exemplo, de Hebreus, tá? Pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, seja uma alusão, por exemplo, a Salmos, capítulo 2, versículos 7 e 8, no que se diz respeito ao Filho messiânico que herdará as nações e as extremidades da terra. Então, nesse modo interessante e peculiar, tanto em Números 24, versículos 14 a 20, que Salmos 2, versículos 8 e 9, está se empregando o termo Shebet, que significa
o cedro que estará na mão do Messias, e com esse cedro regerá as nações. Então, nesse sentido, também aplicativo, tem um âmbito escatológico referente à cristologia de Hebreus, tá? Nesse aspecto também, ainda quero mencionar Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 13, que vai citar justamente o que? Profecias escatológicas do Antigo Testamento, com o propósito de apontar principalmente para o reinado messiânico do Filho, não escatológico no sentido apocalíptico, escatológico no sentido de apontar para a pessoa e o ministério desenvolvido por Cristo na sua primeira vinda. Então, no sentido proléptico de estar apontando para a nova aliança, o escatom nova aliança, tá? Cujo cumprimento tem início no primeiro advento de Jesus. Tá? E algo muito mais enfático que temos que pensar também, que dessa mesma forma o retrato do reinado do Adão, ou seja, do primeiro homem, como o filho do homem, no Salmo 8, jamais é realizado plenamente no período do Antigo Testamento e aplica-se a Cristo. Então, muitos dos textos que estão relatados em Hebreus, numa forma de estar interpretando o texto do Antigo Testamento, e está trazendo à tona um comentário interpretativo do que o profeta ou os profetas profetizaram sobre o Messias. Então, Cristo, em Hebreus, por exemplo, 2, capítulo 6 a 9, Cristo fez o primeiro Adão em Israel, o Adão coletivo, não é? Não conseguiram fazer. Então Cristo fez o que eles não fizeram, porque ele é a redenção, porque ele é a consumação, ele é a criação. E nesse sentido, cumprimento por Cristo da profecia do fim dos tempos, que ele também deve ser entendido como o Filho, tá? Que foi escatologicamente consumado, não podemos repensar ou até pensar que começa a se conduzir o seu não somente na aplicação soterológica da salvação, que vai se efetivar nos últimos dias, no quesito eternidade, tá? Desse modo, então Cristo está derrotando definitivamente o poder do mal e da morte, como está lá capítulo 2, 14 de Hebreus, uma realidade que não se espera que seja concretizada antes da nova criação escatológica. O autor de Hebreus até pode mencionar em Hebreus 9, versículo 26, que a missão de Cristo de aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo ocorre na consumação dos séculos. Consequentemente, conforme vimos em outras passagens dos evangelhos de Atos e de Paulo, a primeira vinda de Cristo marca o início do fim dos tempos que havia sido profetizado pelo Antigo Testamento. E por isso que o autor se refere ao cumprimento inicial da profecia de Jeremias de uma nova aliança, que é concluída no âmbito dos livros de Jeremias e Hebreus, com ênfase no perdão de pecados. Por exemplo, quando se trata ou se aponta, eu perdoarei a sua iniquidade e não te lembrarei mais dos seus pecados, como está profetizado em Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 34, e retificado e interpretado em Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 12. Então, de acordo com essa ênfase escatológica, é que Hebreus 9, 26, tá? Vai ter uma conotação profética de interligação e interrelacionamento com as profecias de Jeremias, falando e tratando e abordando sobre os últimos dias, os dias vindouros, dias que ainda estão para se cumprir, no âmbito escatológico do plano cristocêntrico de Cristo para as nações. E algo ainda temos que considerar é justamente que o autor de Hebreus diz que os seguidores de Jesus, ele declara que os seguidores de Jesus experimentarão os poderes do mundo vindouro, como está em Hebreus capítulo 6, versículo 5, entre os quais estão evidentemente o dom celestial do Espírito Santo, ou seja, os dons do Espírito.
Em nenhum outro trecho o Novo Testamento chega tão perto de identificar formalmente o Espírito Santo como um sinal da chegada da era escatológica. Até a esperança dos cristãos de uma salvação futura consumada está fundamentada no fato de Cristo já ter iniciado a concretização dessa esperança. Na realidade, os cristãos agora já estão chegando e está se efetivando ao Monte Sião e à cidade de Deus viva, a Nova Jerusalém Celestial. Por isso, a aguardada cidade de Deus dos últimos dias chegou de modo invisível à presente era, para que os santos consigam participar dela agora. Assim também a obra sacerdotal, o alto sacrifício de Cristo, ele inaugura um templo escatológico, ele concede e acrescenta a perspectiva da consumação dos séculos, e de uma vez por todas nos traz a conotação da implicação escatológica que está apontando para Cristo como a suma e perfeita esperança. Uma característica notável da escatologia da carta aos Hebreus é que, embora seja ela de âmbito neotestamentário, em outras passagens ela possui uma natureza bidimensional, que se caracteriza justamente por planos verticais e horizontais pelos elementos espacial e temporal. Uma análise anterior nos concentra no aspecto temporal, por exemplo, referente aos tempos do fim, que haviam começado antes da obra anterior de Cristo, mas também que no fim definitivo ainda está no futuro. Da perspectiva espacial, o templo do fim dos tempos. Tá? Então a carta dos Hebreus, ela não é uma carta só cristocêntrica. Ela não é uma carta só de âmbito soterológico, mas ela também é uma carta de âmbito escatológico. Ela é uma carta também que nos concede uma implicação escatológica. E outro fator também interessante a pensarmos e a considerarmos dentro da proposta da epístola aos Hebreus, como a teologia da carta aos Hebreus, que a teologia expressa dentro do contexto do Novo Testamento, proposta justamente pela carta aos Hebreus, é uma teologia de um âmbito ainda muito mais propulsor, no sentido de interpretar a lei. Mas uma interpretação da lei que vai romper alguns paradigmas, no sentido de fazer uma conciliação com o aperfeiçoamento da obra de Cristo através da nova aliança, através da proposta da nova aliança apresentada por Cristo, o Cordeiro, por Cristo, o profeta, por Cristo, o sumo sacerdote, não agora sobre uma ordem levítica, mas uma ordem infindável e sobrenatural, que é justamente a ordem de Melquisedeque. Outro fator que eu ainda estou querendo também tratar, e estou aqui justamente buscando para podermos aqui acrescentar, que nós temos que considerar também que a igreja, no caminho do cristológico da carta aos Hebreus, ela justamente nos coloca uma condição e uma proposta escatológica e uma proposta cristocêntrica de unir, justamente situar e conciliar a carta dos Hebreus, fazer essa unificação de Antigo Testamento no quesito construção da antiga aliança com a proposta da unificação das alianças dentro do Novo Testamento, dentro da proposta do Novo Testamento como nova aliança. Tá? Outro fato também que nós podemos considerar, que a teologia da carta aos Hebreus, ela começa a partir de uma proposta escatológica, mas ela vai ter uma disposição justamente para
promover e defender uma cristologia com viés veterotestamentário, com a proposta justamente de nos absorver de uma intertextualização, tá? De Antigo Testamento com o Novo Testamento, numa proposta de justamente trazer uma conciliação teológica da palavra da lei com a palavra da nova aliança. E outro fator também que se pode ser aplicado e é aplicado, que o autor fundamentalmente ele explica exegeticamente tudo que está ocorrendo no contexto de Números 12, versículo 7, que trata sobre o tabernáculo e sobre a lei e sobre o sacerdócio e sobre as tradições. Depois ele também está fazendo uma explicação do Salmo 95, versículos 7 a 11, nos moldes justamente da Midrash, tá? E depois ele está fazendo uma exegese de uma perícope de Gênesis 14, 17 a 20, tratando sobre a pessoa de Melquisedeque, uma teofania. Depois ele está tratando também, a exemplo até de Filo da Alexandria, um sentido etimológico e misterioso da escritura de Gênesis justamente 14, sobre o nascimento e morte de Melquisedeque, que vai postular uma eternidade em relação entre a palavra da escritura e a verdade atual que está conotada e estabelecida. Já nesse conteúdo, também o caráter diferencial do método exegético é que na escritura é relacionado, por princípio, à ação de Deus em Jesus. Se, porém, essa ação de Deus em Jesus é de fato o objetivo do Antigo Testamento, essa exegese já começa a adquirir uma relevância, apesar das formas de condicionamento referentes à cosmovisão da nova aliança. Hebreus não cita o Antigo Testamento como profecias, mas por essa razão também estabelece a relação entre a palavra do Antigo Testamento e Cristo conforme um esquema de profecia e cumprimento. Em Hebreus, Deus fala a Cristo ou à igreja diretamente através das palavras do Antigo Testamento que estão em Cristo, que é a palavra, que é a narrativa aplicativa de toda a consumação e de todo o princípio, porque ele é o Criador e a própria palavra, o próprio comunicar celeste e divino, como sendo o próprio verbo, logos. Tá? E aí, nessa conotação do logos, o texto-chave começa a ser apontado como sacerdócio de Cristo, a palavra que está interpretando uma proposta profética de Davi no Salmo 110, versículos 4. E é entendida diretamente como a palavra de nomeação de Deus a Jesus, mas que Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, foi que lhe deu a honra. E esta honra está associada de uma forma muito mais arbitrária e muito mais exponencial, quando nós vemos que não é só sacerdote, mas também é o rei de Israel, como está implicado no Salmo 2, no Salmo 1, versículo 5, no Salmo 5, versículo 5, no Salmo 110, no Salmo 1, versículo 3 e 13, no Salmo 5, versículo 6. Então, toda uma estrutura dos salmos, quando falam e aplicam ao Messias o título monárquico de rei, está sendo interpretado dentro do contexto exegético da carta aos Hebreus, dando uma interligação de sacerdócio-rei, reino, de rei e sacerdote. E as referências dos salmos ao caminho do justo são aplicadas a Jesus, como certamente constitui uma tradição exegética da igreja primitiva que está apontando e direcionando a Cristo.
Então, os profetas do Antigo Testamento que transferem e profetizam e anunciam a mensagem messiânica estão sendo agora interpretados as suas propostas dentro da carta aos Hebreus. Há palavras veterotestamentárias sobre o Quirios, sobre Yahvé, que estão associadas a Jesus, no Salmo 110, também são interpretadas justamente de uma forma até em algum momento tipológica dentro da carta aos Hebreus. Porque na carta aos Hebreus nós vamos ver uma grande incidência da terminologia topos, que é o mesmo sentido de padrão, modelo, que é a aplicação de tipo ou de tipologia, algo que é comparado, que tem o sentido comparativo e escatológico, porque aponta o para frente, que é a proposta, vamos dizer assim, hermenêutica de uma tipologia. E a tipologia da carta aos Hebreus é justamente para retratar três questões pertinentes ao Antigo Testamento: o tabernáculo, o sacerdócio e o sacrifício expiatório, justamente efetivado os três em Cristo. E Cristo como superior ao sacerdócio, e Cristo o sacerdócio eterno, Cristo o tabernáculo e Cristo o sumo sacerdote que expia com seu próprio sacrifício e entra não em um tabernáculo feito com mãos humanas, mas um tabernáculo celestial, e oferece a si mesmo como cordeiro expiatório. Tá? Então é uma efetivação de uma cristologia sumo sacerdotal. Duas denominações sobressaem então dessa terminologia cristológica de Hebreus: a do Filho, Ro Kyrios, e a do sumo sacerdote, Ro Harkieros. Ao lado desses demais títulos cristológicos do Novo Testamento, está ocorrendo apenas ocasionalmente um predicado Filho do Homem, que aparece somente uma única vez de uma forma indireta, lá em Hebreus 2,6. O que nos admira no documento mais abrangente, originado de uma igreja helenista, que é justamente a igreja dos cristãos que estão na Itália, que está se direcionando à carta aos Hebreus, é o que não admira num documento originado por uma igreja que ela tem uma proponência mais cultural e de uma intelectualidade mais abrangente. Então, justamente, vai trabalhar essa terminologia com a proposta muito mais semântica e erudita. E, por outro lado, admira-se também que o termo Rocrios, que é um título predominantemente da área paulina ou do contexto da carta de Paulo, ocorre aqui e acolá, e na maioria dos casos para designar o Jesus terreno, portanto no sentido pré-paulino, como a carta é pré-paulina. E por fim o Filho é tratado do Hotheos, como só acontece em João. O nome cristológico usualmente é Jesus, a associação de Jesus, Christos, tão comum em Paulo, como também esporádica. Em analogia, Cristo é interpretado analogicamente como aquele que tem e é a efetivação do sacerdócio. Não de um sacerdócio levítico, mas de um sacerdócio superior e eterno. O caminho que está expresso também na cristologia da carta aos Hebreus é justamente uma confissão cristológica. Uma confissão cristológica de âmbito apologético, para justamente fundamentar a cristologia do Antigo Testamento e trazer uma ampliação e uma ampliação justamente de uma proposta mais de uma soterologia com um elo antigo e novo, né? Trabalhando essa questão da soterologia profetizada
e da soteriologia efetivada em Cristo, profetizada no Antigo, efetivada no Novo, na Nova Aliança. Tá? O conceito sumo sacerdote no Novo Testamento é justamente esse conceito, parte dentro da carta aos Hebreus, para implicar a importância dos sacrifícios e da intercessão e intermediação promovida e proposta pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote. E algo ainda que nós temos que pensar e considerar, que é importante validar, que é quando se trata sobre a expiação, está justamente apresentando a instituição expiatória central da antiga aliança, que agora ela está sendo relacionada com a morte expiatória de Cristo na cristandade primitiva que está agora implícita na carta aos Hebreus. E nessa ideia, e nessa proposta, e nessa conotação exegética, nós vamos ver que até uma implicação da essencialidade da linguagem da liagem de Arão, que é uma linguagem sacerdotal implícita dentro da tradição do Pentateuco, tá? da escola sacerdotal, que é uma escola que interpreta o Pentateuco, uma corrente exegética que interpreta o Pentateuco, que dentro da carta aos Hebreus é efetivada, já propondo o sumo sacerdote Messias, aquele que é igual e tem a mesma essência do reino davídico. Um sumo sacerdote rei, com um princípio de dia sem fim de vida, igual ao Filho de Deus. Um sacerdote que ele é além do entendimento humano para justamente pontuar a extraordinariedade da ação sacerdotal de Cristo e a peculiaridade e singularidade. A interpretação, então, tipológica de Levítico 16 em Hebreus, capítulos 8 a 10, é o caminho e a obra de Cristo interpretadas como um acontecimento salvífico completo em si, no qual o acontecimento isolado encontra o seu lugar necessário e importante a partir da proposta que o autor de Hebreus faz como uma interpretação tipológica de Levítico capítulo 16, devendo ter se baseado até numa proposta que Paulo faz sobre isso em Romanos também capítulo 3. Outro fato também importante que temos que considerar, que quando se trata do dia da expiação, né, Yom Kippur, tá? O sacerdote, ou sumo sacerdote, melhor dizendo, vai atravessar o santuário e o véu, entrando no Santo dos Santos, onde Deus está presente, sobre a arca da aliança, como está narrado em Hebreus 9, 7 e 25, e depois Hebreus 10, versículos 1 a 3. E esse sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos apenas com o sangue expiatório, onde esse é o próprio sangue expiatório. E com o sangue faz a expiação por si e pelo povo, demonstrando a superioridade e o cumprimento escatológico num aspecto tipológico do sacrifício que era praticado em todos os dias dia de expiação da festa de Yom Kippur em Israel. O que o sumo sacerdote aronita, o levítico, executa anualmente, Cristo executa de uma vez por todas. E essas etapas do seu caminho, que são etapas do sacerdócio arônico, ela é feita uma analogia tipológica com um tratativo histórico de uma interpretação que aponta para uma escatologia salvífica, em que o tabernáculo
tem um sentido aplicativo de Cristo como o tabernáculo, que toda a estrutura física e espiritual do tabernáculo se complementa nele e aponta para ele e para suas obras, como também, em Hebreus 9, 24, o tabernáculo tem a proposta de acesso cristocêntrico, o acesso de Cristo ao céu, o tabernáculo eterno, com uma ascensão sumo sacerdotal, que na Epístola aos Hebreus traz uma ideia figurativa, substituindo a maneira tradicional de falar, de ressurgir ou ser ressuscitado e glorificado. Não é por acaso que esses vocábulos estejam ausentes em Hebreus, mas o conteúdo é interpretado através da figura tipológica, ressurreição e glorificação, então se constitui a entrada de Jesus na dispensação salvífica de Deus e assim o aperfeiçoamento do mediador da salvação, que é o que está propondo o autor da carta aos Hebreus. Então a ida de Jesus para junto de Deus na ascensão só faz sentido a partir do sacrifício expiatório. Nenhum passo a caminho de Jesus é explicitado com tanta profundidade como na sua morte, que está narrada e descrita e interpretada no Hebreus capítulo 9, versículos 12. Associado a Hebreus 10, versículo 19 a seguir. E um dos dois principais focos dessa epístola, né, é o que está registrado, não por meio de sangue, de bodes ou touros, Levítico, Números, Pentateuco, Lei, tradição israelita, mas por seu próprio sangue entrou nos santos santos uma vez por todas, Cristo, cristologia, nova aliança, salvação, eternidade, redenção, reconciliação, analogia e interpretação profética e escatológica de Levítico e Números, ou dos fatos que constituíram a lei no quesito expiação do pecado, sendo agora efetivadas eternamente em Cristo. Então a morte de Jesus não é somente um sacrifício pessoal, mas é um sacrifício eterno por um Espírito eterno, é que Jesus oferece a si mesmo. Por isso tem uma amplitude, uma superioridade com um viés tipológico e analógico do fato narrado em em Números e Levítico e comentado e interpretado em Hebreus capítulo 9. Essa conclusão tem uma relevância veterotestamentária que expressa a ordem salvífica de Deus com uma forma de um ritual expiatório do dia da expiação e da instituição graciosa e efetiva da salvação através da ação salvífica de Cristo, o Sotero, o Salvador, como sendo mediador de uma nova aliança, de uma superior aliança, entrando em um tabernáculo que agora é celeste e eterno e desenvolvendo uma expiação eterna. E aí tem uma posição de uma obra histórico-salvífica, proposta e promovida por Cristo como mediador da nova aliança. A nova aliança então se torna o verdadeiro sacrifício que aniquila o pecado, abrindo assim o acesso a Deus e sendo uma mudança escatológica prometida em relação entre o Criador e a criatura, e um conteúdo que vai trazer uma superioridade do serviço sacerdotal de Jesus, como está registrado em Hebreus 8:6. Agora, porém, alcançou ministério sacerdotal excelente, como também é mediador de aliança superior, instituída com base em promessas superiores,
Analogamente, Jesus é chamado agora de o fiador de uma aliança superior que está sendo até anunciada e profetizada por Jeremias, em Jeremias capítulo 31, e agora é efetivada, cumprida e interpretada em Cristo, registrada na carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 8, 8 a 12, 10 e 16. Então, essa visão teológica da carta aos Hebreus, ela até faz uma inter-relação histórica e analítica e exegética da historiografia dos evangelhos, apontando o elo histórico dos evangelhos, ou Jesus histórico, a uma efetivação e um cumprimento da carta dos Hebreus com o Antigo Testamento, a partir de Levítico e Números. Então, a lei que está nos tratando um processo expiatório e está trazendo uma tese em Hebreus que afirma que as instituições expiatórias do Antigo Testamento elas eram ineficientes, tendo em vista o secular culto dos sacrifícios de Israel. Estamos diante agora de uma afirmação radical ao extremo quando se afirma ser impossível remir pecados pelo sangue de bodes e touros, razão pela qual o sacerdócio ele não teria levado um aperfeiçoamento, não teria ajudado ninguém a encontrar comunhão com Deus, mas o sacerdócio eterno, proposto, efetivado e cumprido em Cristo, torna-se um sacerdócio superior e o único que pode ser e é o mediador e fiador e sustentador de uma nova aliança, porque ele próprio pode sim perdoar, libertar, resgatar, reconciliar, salvar e propor a comunhão eterna e ser assim o mediador e intermediador de uma nova e eterna e perfeita salvação através do sacrifício superior, do sacrifício expiatório. Essa terminologia soterológica de Hebreus, então, ela é uma terminologia que remonta à tradição sinótica dos evangelhos, à pregação missionária de Atos dos Apóstolos, e fala e aponta da justificação e reconciliação que até são abordadas nas epístolas paulinas, mas a interpretação total do sentido aplicativo é totalmente desenvolvida e abordada e explicitada na carta aos Hebreus. Então, a carta aos Hebreus, ela é o sentido propulsor de toda uma cristologia e de uma soterologia e de uma interpretação da lei e das profecias messiânicas, tornando-se assim um fundamento para a compreensão, através do Novo Testamento, de todo o sentido da lei, de todo o sentido messiânico, apontado em Cristo e efetivado em Cristo, como ele agora sendo superior a todas as ações que foram cumpridas no passado na lei e agora são efetivadas e apontadas no sentido tipológico nele, isso no sentido de interligar analógica e tipologicamente as ações de Levítico e Números no sentido profético e escatológico para Cristo, e de a epístola aos Hebreus retratar toda a historiografia e ação histórica dos evangelhos, da tradição sinótica e da proposta de uma teologia da justificação e da reconciliação e também da própria salvação no sentido da expiação e da reconciliação proposta por Cristo e cumprida por Cristo e explicitada analogicamente na carta aos Hebreus.
Então essa proposta da Carta aos Hebreus ela é muito mais propulsora que nós possamos mensurar dentro da teologia neotestamentária e dentro de uma consumação da teologia até veterotestamentária. Era isso que nós tínhamos para hoje na abordagem teológica da Carta aos Hebreus. Obrigado.